Olá, galera! Mais uma aulinha aqui, dando continuidade. Agora a gente vai falar sobre os depósitos minerais de origem a partir de processos vulcano-exalativos. Como o próprio nome está falando, envolve atividade vulcânica e a exalação desses materiais de origem vulcânica em algum lugar da superfície, tá? Ou dentro da crosta. A gente vai estar analisando esse processo aí. Vamos lá para o nosso quadro. Então, nessa aula, vai ser a aula 14, a gente vai estar analisando, então, os processos vulcano-sedimentar Deixa eu consertar esse V aqui que ficou feio. Vulcano-sedimentar. Então, como o próprio nome está dizendo, né, os processos de formação de depósitos vulcânicos sedimentares envolve uma interação. Então, envolve uma interação entre atividade vulcânica. Então, atividade vulcânica e sedimentar. Então, é isso, né, o próprio nome já está dizendo. Ele envolve a ação de fluidos, ou seja, soluções aquosas, e exalações, geralmente de gases e líquidos e soluções vulcânicas no assoalho. Ele geralmente está associado ao assoalho oceânico. Tá? Então, ele geralmente está associado aos chamados rifts e dorsais. Né? Não sei se vocês se lembram, mas os rifts e as dorsais são aquelas formas de relevo associadas a limites divergentes, né? Então, é como se você tivesse, né, um bloco, né? Esse bloco, devido a forças, né, ligadas à tectônica de placas, esse bloco ele se movimenta, né, e nesse movimento você teria a formação do que a gente chama de rift, que são esses escalonamentos, né, formam essas como se fossem escadinhas, né? E isso aqui geralmente está associado, né, às chamadas dorsais, dorsal mesoceânica, né, nos limites divergentes de placas, ou seja, as placas se deslocando. Isso permitiria que material aqui do manto, né, o calor do manto, os materiais aqui do manto, tivessem acesso através de exalação de calor, e isso aqui, né, poderia estar percolando, ultrapassando essas rochas. Isso aqui, imagina que isso aqui estaria no fundo do mar, no assoalho oceânico, né, e nesse processo a gente teria, né, a crosta sendo empurrada para lá, e esse material estaria passando por aqui, formando, né, o que a gente chama de dorsal. Essas dorsais levariam à infiltração, né, a infiltração da água no assoalho. Então você teria esse processo que envolve a infiltração da água no assoalho.
Depois você teria essa água, ela seria aquecida, né? Você teria um aquecimento dessa água por estar próxima de regiões, próxima de câmaras magmáticas, que depois, quando saíssem, elas retornariam, haveria um retorno, e nesse retorno, por convecção, né? Na medida que esfria, retorna, devido ao resfriamento, e aí adquire novos elementos químicos. Então, adquire novos elementos químicos nesse processo, levando a enriquecimento. Então, você teria um enriquecimento de minerais nesse processo. Então, você tem, né, a associação então, você tem lá o seu limite divergente, tá? Nesse processo, você tem, né, as soluções aquosas. Isso aqui, novamente, isso aqui está no fundo do mar. Tá? Então, você teria a circulação desse material, que sairia devido a fraturas, né, formando essas exalações, né, esses materiais, na medida que essa água enriquecida, aquecida, ela atravessa, né, essa crosta, ela carrega esses elementos químicos vão sair aqui em profundidade, na forma de fumarolas ou alguma exalação vulcânica, e na medida que vão resfriando, elas retornam, elas caem, elas precipitam aqui no fundo, formando depósitos minerais nessas regiões próximas dessas áreas de localização de bordas de placas, né? Então estaria associado a essas bordas de placas divergentes. Então está associado a essas regiões de limite de placa divergente. Tá? Geralmente os minerais mais comuns de ocorrer nesses lugares é a ocorrência de cobre, a ocorrência de zinco, a ocorrência de chumbo, também de níquel e de ouro. Tá? Então, os processos vulcano-exalativos ou vulcano-sedimentares estariam associados a esses processos em limites das placas divergentes, aos processos de enriquecimento em elementos químicos saindo no assoalho oceânico, né, por alguns lugares, e nos processos de resfriamento esse material retornaria para o fundo, formando esses depósitos enriquecidos, principalmente nesses elementos químicos aqui. Beleza? Então, na nossa aula de hoje a gente falou sobre a formação desses depósitos minerais vulcano-exalativos ou vulcano-sedimentares. Na próxima aula a gente fala sobre mais um depósito, que são os depósitos de origem metamórfica. Beleza? Então, até a próxima aula.